todas as janelas vou abrir. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Como é saudável a luz do sol. Quantas bênçãos ele traz pra saúde eficaz. Vitaminas em seus raios meus. O meu repouso vou desfrutar. 8 horas eu preciso pra acordar com um sorriso e encarar um novo dia assim. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Meu exercício vou fazer. Bom para a circulação, fortalece o coração. E o meu peso extra vou perder. Frutas, verduras eu vou comer. Com castanhas, cereais, com legumes e vegetais, vou meu alimento enriquecer. A temperança vai me ajudar. O equilíbrio é legal, tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Deus sempre sabe o que é melhor. Quando eu faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não crer no que Ele diz? 8 remédios Ele me dá. Ele quer me abençoar, minha vida transformar. É preciso nele confiar. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei. Puro e santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada a cada dia. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Aqui de novo, estamos aqui em mais um Sala de Saúde. Estamos felizes porque você está aí. Então, faça um convite, venha, entre, participe, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um Sala de Saúde. Esse programa que está cada vez mais interativo, mais rico, mais dinâmico. E olhe, mais curioso, pessoas querendo saber mais informações, como é que funciona, e se admirando em relação aos temas que estamos abordando e as mensagens que estamos levando e ajudando tantas pessoas que estão em casa, que não tinha solução, que não tinha uma resposta, que não sabia como proceder, nem quem procurar. Então você que está aqui, entre, participe, mande sua mensagem. A sala é minha, a sala é sua, a sala é nossa. E estamos aqui ainda continuando com o nosso querido Danilo, aquele terapeuta de todas as horas, né? Que está para te ajudar, me ajudar, nos orientar, aquele que não mede esforços, né? Para ir até você, para ir até um local, para ajudar alguém. Então eu tenho aqui o nosso grande amigo terapeuta Danilo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, doutor Renilson. É um prazer muito grande estar aqui com você neste programa de conscientização, alerta, informativo, né? E esperamos, mais uma vez, com esse tema tão importante como é o de hoje, ajudar as pessoas a enxergar uma luz no fim do túnel.
E olha, e hoje iremos abordar um tema interessante, né? Hipertensão, como entender? E olha, a hipertensão hoje em dia, eu diria que na verdade é uma situação já de caso público, né? Porque a quantidade de pessoas que hoje é hipertensa, que sabe, é grande. E a quantidade de pessoas que hoje são hipertensas e não sabem é muito maior ainda. E isso é assustador, porque devido aos riscos que ela proporciona, quando você menos vê, a pessoa às vezes até já foi embora. Aí eu pergunto, você é hipertenso? Você é hipertensa? Você, por acaso, já fez o check-up, já foi no seu clínico, já foi no seu endócrino, fez a avaliação clínica? É tão simples, é tão fácil, é tão rápido, salva tantas vidas, pode salvar a sua vida também. E, às vezes, as pessoas têm aquela conotação, aquela ideia de que foi uma coisa simples, já passou, foi só uma tontura, foi só uma dor de cabeça. E esse só que aconteceu, se você der uma atenção especial, pode salvar a sua vida. O nosso corpo, ele costuma dar sinais, Danilo, e às vezes a pessoa não se atenta a isso, ou não dá valor a isso. Assim como você tem um carro, às vezes ele começa a falhar, assim, opa, tenho que levar no mecânico, né? Eu costumo dizer que nosso corpo é um veículo. Assim como o veículo tem suas especialidades, olha, tem que levar no borracheiro. Olha, você está murchando o pneu, tem que começar a levar. Olha, o carro está começando a falhar, tem que levar no mecânico. Olha, minha parte elétrica está complicada, tem que levar no eletricista. E assim, olha, manchou aqui a tinta na minha pintura do carro, tem que levar no funileiro. Nós também não somos diferentes, nós temos que ir ao endócrino, precisamos ir no clínico, tem que ir no ginecologista, tem que ir no cardiologista, porque o corpo dá sinal. Você acredita que muitas pessoas, Danilo, não dão atenção a esse ponto? Infelizmente, isso é um fato triste de se comentar. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas só vai dar valor à vida quando começa a perder. É interessante que muitos perguntam assim, mas o que é hipertensão? O que é a pressão arterial? O que é a pressão alta? O que é a pressão baixa, né? Olha, a minha pressão arterial hoje está 12/8, né? E isso é uma conotação que se usa, na verdade, mas um linguajar simples, popular, fácil de se entender. Que não existe hipertensão 12, né? 12 é de passarinho, vamos brincar e dizer assim, mas 120/80. Mas tá bom, doutor, mas o que quer dizer esse 120/80 mmHg, né? É a quantidade de mercúrio que leva-se até o aparelho. Ou seja, quando o seu coração ele contrai, né, a parte sistólica, ele faz isso, é a pressão com que ele manda o sangue para o seu corpo. Então ele vai a 120. Essa aqui é a pressão. A diástole é quando ele relaxa. Então você relaxou e vai para 80. Então você tem 120, 80, 120, 80. Isso é algo interessante. Olha só, o seu corpo se preocupa em mandar em uma certa determinada pressão para o seu corpo, senão não vai, tem que ser feito isso. E aí onde as pessoas abusam, e aqui vai para 140, 160, e aí começa todo o risco. Só que para ele contrair nessa velocidade toda, né, acima de 120 mmHg, alguma coisa você fez, alguma coisa aconteceu. E tem sérios fatores, né? Porém, o que mais me preocupa é que não vou dizer que é uma doença. Tá? Eu não vou caracterizar a pressão arterial como uma doença. Eu vou caracterizar como reflexo de hábitos alimentares errados. Né? Eu vou dizer uma doença, eu peguei um Covid. Você está com uma doença. Né? Mas dizer estou hipertenso ou estou hipertenso, então quer dizer que você é uma condição ou um reflexo de hábitos alimentares ou sedentarismo que acabou provocando o quê? Essa situação toda. Aí, Danilo, quero começar com você o seguinte, tem uma coisa que me chama a atenção, as pessoas não gostam quando fala assim, imagina, você vai até seu médico, né, e ele olha para você e fala assim, olha, então, o seu maior problema é a alimentação. E as pessoas, muitos se ofendem e falam assim, mas calma aí, eu vim no médico, eu vim no nutricionista? Né? Mas ele sabe o que está falando, ele vivencia aquilo. Né? E aí ele se assusta e fala, não, mas calma aí, minha alimentação. E muitas pessoas, meu amigo, se ofendem porque quer ouvir qualquer coisa, menos que é a alimentação. É porque é o calcanhar de Aquiles, né? É onde o ser humano mais gosta é de comer. Porque comer é um prazer. Né? Então, quando você ouve do médico que seus hábitos alimentares, seu estilo de vida está te prejudicando, você gostaria de ouvir qualquer informação, menos essa.
A pressão arterial, ela nunca vai ficar estática. Né? Por exemplo, se você estiver andando com maior velocidade, se você estiver fazendo exercício, ela sobe, ela desce, mas devido a essa atividade. Quando você está deitado, está dormindo, está tranquilo, ela volta à sua normalidade. Então, sim, nunca vai estar estática por isso. Porém, existem alguns fatores que fazem com que ela venha a se elevar. E uma delas, que nós tocamos tocar aqui, é o alimento. Né? E eu vou citar um alimento, né, que as pessoas não gostam muito, mas não tem para onde fugir, não tem para onde os médicos fugir, não tem para onde os nutricionistas fugirem. Um dos principais, eu diria assim, que é o alimento animal. Né? A carne é um dos fatores que mais proporciona ou provoca essa súbita, né, elevação da pressão arterial. E eu ainda vou fazer algo diferente, ainda vou associar a carne juntamente com o sal. Porque assim, quando você vai até seu médico, ele fala para você assim, olha, você precisa diminuir o sal. Né? Daqui a pouco a gente fala da carne. Tá? Você tem que diminuir o quê? O sal. Né? Mas aí, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você assim. A pessoa chega em casa e vai pegar e diminuir o sal, correto? Mas por acaso, ela se preocupa em olhar os alimentos industrializados que está sobrecarregado de sódio? E isso não se faz, né? Não, infelizmente, não. As pessoas só pensam no sal de cozinha e esquece que o sal também é usado como conservante de alimentos industrializados. E aí, quando ela menos percebe a pressão dela, mesmo ela achando que está diminuindo o sal em casa, a pressão dela não abaixa. Por quê? Porque ela está fazendo uso de embutidos industrializados com muitos conservantes à base de sal. Isso aí é que me assusta, né? A pessoa fala assim, olha, em casa, meu amor, toma cuidado com o meu feijão ou com o meu arroz, que seja, porque, de acordo com o médico, sou hipertenso, não posso comer muito sal. Mas aí ele pega e esquece, né, desses demais alimentos que ele vai ingerir, vai no mercado, e não olha a quantidade de sódio que tem ali, e aí acaba elevando, né? Então, ou seja, aí complica-se mais ainda. E se você parar para pensar, é assustador, porque, olha, a junção desses alimentos todos industrializados, no final, uma quantidade excessiva de sódio ingerido. Não foi só um alimento que ele evitou, né, ou comeu menos, mas a somatória de um todo. E aí vem uma coisinha que me chama a atenção. Um alimento que agride muito, que você acabou de falar agora, são os embutidos. Né? E esses embutidos, como salame, vamos dizer assim, vou colocar nos mais comuns, salame, mortadela, presunto, queijos e etc. A pessoa fala assim, olha, mas é só uma fatia, que eu coloquei uma fatiazinha. E essa fatiazinha tem muito sódio ou tem pouco? Tem muito. Infelizmente, muito sódio. E como você diz sempre nas suas palestras, é uma fatiazinha, mas é hoje, amanhã, depois, e depois, e depois. E essa rotina gera uma certa quantidade, que no nosso corpo é um veneno a médio e longo prazo. Aí agora você falou uma coisa importante, né? A pessoa não está construindo agora. Né? Aliás, ela começou a construir agora, porém as consequências podem vir posteriormente. A pessoa constrói a saúde de amanhã hoje. Né? Hoje, então, como eu costumo dizer, que hoje é gostoso, mas amanhã pode ser doloroso. Aí a quantidade de pessoas hoje indo para os lanches, né, indo para as carnes. Então você imagina assim, eu peguei um lanche, e esse lanche ali tem queijo, tem mussarela, vamos dizer assim, ou tem a mortadela, ou tem um presunto, aí é 2 fatias de um, 2 fatias de outro, 2 fatias do outro. A quantidade dessas 4, 5 ou 6 fatias é uma quantidade imensurável de sódio. E esse sódio que a pessoa começa a comer, o problema não é estar comendo. Né? Eu costumo dizer que a rotina, a frequência, a mistura, o horário, tudo também interfere, a quantidade também interfere. Então você tem que ficar atento a isso. Então essa brincadeira de que foi só uma fatia, foi só um lanche, então foi só um lanche agora, com sódio. Aí você foi lá, pegou outro alimento industrializado, daqui a pouco vamos citar, tem sódio. Aí você chegou na sua casa, vai comer um alimento lá, o almoço ou a janta,
tem sódio, né? E aí começou esse acúmulo todo. Mas esses embutidos é um dos principais vilão, vamos dizer assim, enriquecido em sódio. Não vou nem falar outros tipos de consequências que ela acaba provocando. Mas a agressão é muito grande, meu amigo. Doutor Renilson, o interessante é que, na realidade, o sal de cozinha não é sal, é cloreto de sódio, né? E se fosse o sal integral, seria muito menos danoso do que esse cloreto de sódio que é usado, né? E o interessante, como você sempre fala nas palestras, é que a pessoa vai lá e põe uma fatia de peito de peru, uma fatia de queijo, põe lá um pão de forma, põe uma folhinha de alface, um tomate e coloca que é um pão, é um alimento integral, que é um lanche natural. Isso em situações que ocorrem em algumas lanchonetes, ocorre em faculdade, por exemplo, né? Aquele pão ali, aquele peito de peru, aquela fatia assim de queijo, um alface, um tomate, lanche natural. E aí eu falo, nossa, cadê? Aonde, né? Então, assim, é preocupante. E hoje, a hipertensão atinge aí uma estimativa de mais de 20% de toda a população a nível mundial. E se você olhar 20%, podemos então dizer que mais mata no mundo em relação à parte coronária, né? A parte cardíaca. E aí as pessoas não se atentam, calma, o que está acontecendo. E não tenta tomar, como nós falamos, que o melhor medicamento que existe é a prevenção, né? E a pessoa começa a comer sem nenhuma preocupação que amanhã pode ser hipertenso. Mas, infelizmente, como eu costumo dizer, ainda se dá valor àquilo que é gostoso. E aí vem outros fatores também que interferem na pressão arterial, como em relação à hereditariedade, né, a pessoa com hereditária. E muitas vezes eu costumo dizer que não é nem a parte hereditária. Muitas vezes são aquele bisavô, mais aquele avô, mais aquele pai, que come as mesmas coisas e vão ter os mesmos problemas de saúde. E isso é comum acontecer, não é verdade, Danilo? Infelizmente. E como você, além disso, né, tem sedentarismo, tem falta de água, falta de sono, quer dizer, é uma cadeia de situações que vão desencadear a médio e longo prazo essa não doença, mas como é que vai se dizer realmente assim? Esse reflexo, tá, que gera essa alteração de pressão, né? Outra coisa interessante, doutor Renilson, é que as pessoas elas não se atêm ao fato de que há 20, 30 anos atrás não era tão incidente esses casos de pressão, porque a nossa alimentação não era tão assim fast food, sabe, essa comida rápida, sabe, esses lanches eram alimentos mais naturais, eram mais fruta, mais verdura, mais legumes, poderia até ter a carne, mas não era tanto quanto nos últimos anos, principalmente agora nessa pandemia, que as pessoas ficaram em casa, os fast foods da vida nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam agora nessa época da pandemia. Você falou uma coisa importantíssima agora, né, que me fez lembrar. No passado, né, não se comia tanto industrializados, tantos tipos de lanches que hoje estão sendo criados, né, tamanhos diferentes, recheios diferentes, dão nomes diferentes, tem que ficar atrativo, tem que fazer com que a pessoa sinta, nossa, aquela vontade de querer comer aquele lanche. E hoje come-se muito esse industrializado, hoje realmente é excesso. Mas antigamente não era assim. Porém, antigamente também se locomovia mais, né? Antigamente se iria no mercado, iria praticamente a pé. Ia na escola, vou levar meu filho a pé, né? Subia-se mais escada, as pessoas se moviam mais. E hoje não, hoje na padaria que fica uma quadra, vai de carro ou vai de moto. Vai levar o filho, fica 2 quadras, vai de carro ou vai de moto também, assim vai. Prefere uma escada rolante, né? Então, ou seja, infelizmente, não só a parte da alimentação, como ele acabou de mencionar,
as pessoas hoje em dia adquiriram um hábito de, talvez, não sei se preguiça, eu não sei se eu posso falar preguiça. Comodismo. Comodismo, né? Aí foi ótimo, o que você colocou agora. Esse comodismo de que, não, eu prefiro ir de escada, de elevador. Eu prefiro ir de escada rolante. Eu prefiro ir de carro, né? Você me leva até ali a 2 quadras? Então, ou seja, juntou talvez comodismo ou preguiça de andar mesmo, mas isso interfere muito. Eu tenho um exemplo em casa. A padaria fica 300 metros a pé de casa e minha esposa, ela pega o carro, anda 3 quarteirões com o carro e se eu for a pé eu chego primeiro que ela. Tá? E ela não vai em lugar nenhum. Ela faz anos que ela não anda num ônibus. Eu já, pelo contrário, eu não consigo ficar parado numa escada rolante. Eu prefiro descer pela escada. Como eu adotei na minha vida a medicina preventiva, eu não quero morrer com esses problemas que o sedentarismo acarreta. Aí, como você falou, entrou o sedentarismo, né? Aí vamos somar com essa alimentação gordurosa e o sal junto, vamos colocar os dois juntos, e aí depois acarreta o quê? Obesidade. E a obesidade é um fator altamente de risco dessa doença silenciosa, que em certos casos, ou na maioria dos casos, não apresenta sinais. Às vezes, nós vemos um sinalzinho aqui, né? Daqui a pouco a gente relata em relação a dor de cabeça, uma tontura, etc. Porém, na sua maioria, não tem um aviso. Né? E a pessoa, cada vez que ela vai comendo dessa forma, sem um balanceamento, sem um acompanhamento de um profissional de saúde, sem ouvir o seu médico, sem um nutricionista, que é uma peça fundamental em relação a dar orientações sobre índice calórico, principalmente, e aí a pessoa vai ganhando peso, e ela não se dá conta, né? Ela vai, não dá aquela atenção, nossa, o que pode acontecer eu obesa, né? E aí vem doenças cardíacas, aí a pessoa tem um AVC, ou seja, um derrame cerebral, insuficiência renal crônica, porque quando o coração está bom, os rins também estão bom. Mas se o coração não estiver bom, os rins também podem estar o quê? Pode estar ruim. Então, hoje em dia, a obesidade vem aí somando demais, Danilo, em relação a hipertensão. Aí eu te pergunto, tem como ficar obeso, comendo tudo isso, e ainda ficar saudável? Infelizmente, não. A gente até fala que obesidade, pressão alta, já é um sintoma de... o médico já detecta como um pré-diabético, quer dizer, é uma encadeando, uma puxando a outra, né? Isso que realmente é triste. Como você falou, doutor Renilson, é uma doença silenciosa. E muitas vezes, quando a pessoa vai se tocar, o problema dela, a hipertensão dela já está muito elevada e ela tem que entrar nos fármacos com urgência, senão ela é capaz de ter um infarto, um derrame, e não dá tempo de fazer muita coisa. E aí, como eu falei, que em alguns casos, né, tem alguns sinais, eu vou dizer o seguinte, que eu vou até citar alguns aqui: dor de cabeça, dor na nuca, não é verdade? Fraqueza, que acontece muito isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Tonturas, né? Então, ou seja, o corpo dá alguns sinais. Mas interessante é que, aí eu falo assim, pressão alta tem cura? Não. Né? Os médicos vão passar os fármacos para controlar essa pressão toda, para que ela não possa sofrer danos aí, até mesmo irreversíveis. Mas não tem cura, mas tem procedimentos que pode fazer, que você pode melhorar para a sua saúde. Né? Então ele vai dizer assim, olha, você tem que reduzir o sal, você tem que fazer exercícios, você tem que mudar a alimentação. Já deu a trajetória, né, uma direção do que ele pode fazer. Agora,
Infelizmente, voltando agora em relação a, tirando um pouco os embutidos, né, ainda levando para um outro lado que ainda vamos um dia voltar com os embutidos, porque as consequências são danosas, não é só a hipertensão, tem coisas mais graves, até mesmo como câncer, vamos pegar um dia sobre isso, mas as carnes, por exemplo, a junção da carne com o sal, quando a pessoa ingere a carne, fala assim, mas calma aí, eu vou pegar uma carne mais magra. Não existe carne mais magra, né? A carne ela já tem gordura, né? Tem os nervos, nós chamamos de fibrocelular ou miocelular, né? Está ali cheio de gordura nas suas células, isso é um mecanismo, e a pessoa, por mais que ela tente cortar as pontinhas, tirar, aqui se você pegar e apertar, tem o quê? Gordura. E aí, ou seja, quando a pessoa ingere esse alimento, essa carne, há uma explosão de bactérias no corpo da pessoa, né? E isso vai interferir também na digestão. Isso também interfere em relação à parte da circulação. Então, Danilo, você que acompanha muitas pessoas aí fora, muitos pacientes também, você tem visto, a carne hoje em dia faz um dano muito, estrago muito enorme, né? Infelizmente, como nós sempre falamos, doutor Renilson, já é uma cultura, uma tradição do brasileiro fazer uso do alimento cárneo. E como você diz sempre, essa rotina, sabe? Mesmo que seja pequenas quantidades, mas essa rotina, aí esse acúmulo de gordura, o óleo usado para fritar essa carne, o óleo usado para fritar o alho, para fazer o arroz, para o feijão, e para tudo que normalmente se usa em casa, muito óleo, muita fritura, isso contribui muito grande para o aumento da pressão arterial. Isso é verdade. E agora temos aqui uma convidada, ela até vai falar conosco. Cadê a nossa convidada de hoje? Olá, tudo bom com você? Olá. Tudo bem com você? Tudo bem. Fala seu nome e de onde você fala. Eu sou a Zaine, eu falo do Grajaú. Zaine, um prazer falar com você, Zaine, né? Hoje estamos aqui abordando um tema muito importante em relação à pressão arterial e suas causas, como entender a pressão arterial. E uma coisa eu pergunto para você, você tinha ou você tem algum problema de pressão arterial? Eu tinha, né? Como que era a sua situação? Tomava medicamentos? Qual você costumava tomar? Então, eu tomava medicamento, né? Eu tive uma crise muito forte, que eu só descobri depois que começou a sangrar o nariz. Aí eu descobri que eu tinha problema de pressão. Entendeu? Aí comecei a tomar remédio forte. Durante quanto tempo, Zaine? Eu fiquei tomando mais ou menos o remédio uns 6 meses, 8 meses, mais ou menos. Porque tá um pouco recente. Então eu pergunto, e antes da Zaine descobrir que era hipertensa, como que era a sua alimentação? Era descontrolada, não tinha nenhum balanceamento? Você comia só o que gostava? É dessa forma? Era bem descontrolada, comia à vontade. O que a Zaine gostava de comer? O celular tá meio ruim, meu celular não dá pra ouvir direito também. O que a Zaine gostava de comer? Eu gostava de comer carne, doce, só besteira. Qualquer só besteira. horário? Qualquer horário. Não tinha horário para comer, né? Sentia fome, comia. Nem quantidade? Nem quantidade. Nem quantidade. Então você só percebeu mesmo quando o corpo lhe deu um sinal, que foi um sangramento, que é um dos sintomas, não é isso? E aí foi que você então se preocupou e correu e foi fazer os exames, tá certo? É isso, aí eu fui fazer exame, porque eu fiquei mais ou menos uma semana, mais de uma semana sangrando o nariz. Sangrando o nariz. Ixi, saiu. Travou, né? Daqui a pouco ela retorna. Mas você está vendo de casa, como é que vocês estão vendo? Essa é a situação, né? O corpo dá um sinal, sangrou e ela correu e foi tomar, Danilo, as precauções, né? Mas tem algumas pessoas que acaba não levando em conta, não dando atenção, e ela deu, não é isso? E também nós temos aqui o Gilvan.
né? Gilvan, que já participa conosco, um grande terapeuta também, Então. que sabia que o Gilvan também ele era hipertenso, né? Ô, meu amigo, tudo bem com você? Tá sem áudio ele, né? Deve estar em algum lugar, não está na rua. Não é isso mesmo? Peraí. Agora voltou? Voltou? Aí, está tudo bem com você? E agora? Tudo jóia. Tô tentando ajustar minha câmera aqui, mas beleza. Você perguntou se é a questão da hipertensão, né? Você também é hipertenso, Gilvan? Sim, eu fui por muito tempo, décadas, e eu passei muito sufoco na minha vida porque eu não sabia que eu era hipertenso. Então, de vez em quando no trabalho eu passava mal, a pressão subia e eu ficava aéreo, sem condições até de formular um raciocínio, uma frase, por exemplo, né? E eu não sabia o que eu tinha, até que eu descobri, né, indo ao médico, certa vez, e comecei então a tomar o tal do losartana. E aí eu comecei a fazer o tratamento com você. E foi a fase mais ou menos uns 8 meses que eu não tomo mais o remédio da pressão. Ele falou uma coisa que é importante, né? Quando a pessoa ela é hipertensa e isso foi diagnosticado, e aí o médico passou para ela o medicamento, é importante que, por mais que ela faça uma reeducação alimentar, ainda tenha um acompanhamento clínico. Por quê? Porque o médico vai verificar as taxas, né, nos seus exames, e aí, conforme está vendo a sua normalidade, ele vai alterando, vai trocando, vai tirando, né? E não é muito legal quando a pessoa, por si só, começa a fazer automedicação ou retirada desses medicamentos, né? A pressão arterial é uma coisinha que não se brinca. O Gilvan, ele se tratou, né, fez todo o acompanhamento e, graças a Deus, hoje não tem necessidade. Mas você que está em casa, nunca tire. Mas se faz seu exercício, sua alimentação, vai ainda com seu médico, ele sabe como é que estão as suas taxas, ele está acompanhando, ele te prescreveu aquele fármaco, e aí ele vai te ajudar aos pouquinhos, tirando, conforme você vai ficando bem, não é isso mesmo, meu amigo? É isso mesmo, doutor. E o que acontece? Normalmente, quem toma remédio para pressão alta, eles sabem que vão tomar o resto da vida, a menos que conheça o Dr. Renilson e a equipe, né? Então, o que acontece? É muito comum você hoje encontrar hipertensos. É um grupo muito grande. Você já deve ter falado hoje no programa de hoje que esse grupo de pessoas é um grupo enorme. Aí eu não cumprimentei o Danilo. Danilo, meu bom dia para você, viu? Para você também, Gilvan. Um prazer muito grande falar contigo. Amém, igualmente. Doutor Renilson e Danilo, então é isso. Hoje nós temos um grupo enorme de hipertensos. Principalmente pela forma errada de alimentação, de se alimentar. Então, se você hoje que está assistindo esse programa é hipertenso, eu recomendo fazer um contato com a equipe do Dr. Renilson para que você possa, no futuro breve, se libertar dos seus remédios para hipertensão. Um dos motivos que eu recomendo são por conta dos efeitos colaterais. Olha, na verdade, você acabou de falar, Gilvan, algo também importantíssimo, né? Que são em relação aos efeitos colaterais, né? A associação desses fármacos, a quantidade de fármacos que hoje é administrado para controlar uma pressão arterial, para que a pessoa não possa ter danos irreversíveis, né? Queira ou não queira, vai ajudar de um lado, acaba prejudicando do outro lado. Queira ou não queira, é química, é droga, né? Mas se não fizer alguma coisa, pode ficar pior a situação. Então, alguma coisa tem que ser feita. Porque quando a pessoa vai até o médico, ele fala assim, olha, você precisa mudar os seus hábitos. O médico já fez a parte dele, já prescreveu o medicamento e já orientou, porque ele tem que mudar os seus hábitos, né? E a pessoa vai para casa e muitas vezes não toma o fármaco conforme foi orientado,
né, no horário certo, nos dias certos, não muda o seu hábito alimentar, automaticamente vai ser obrigado o médico a prescrever outros tipos de fármaco, e isso vai aumentando e começa então uma sobrecarga de droga no corpo, Danilo. É uma coisa que me incomoda muito, é que as pessoas estão preocupadas com a doença e não com a causa. Então ela remedia a doença, né? Porque o remédio ele é um paliativo, né? Ele não é o resultado. O resultado é mudança, como você falou, tem que haver uma mudança no estilo de vida, nos hábitos alimentares, naquilo que causou aquele problema, né? No caso, a pressão arterial, ou obesidade, ou qualquer outra enfermidade. Olha, você que está em casa, pode entrar em contato conosco, mande sua mensagem no 11 99687 5347, né? 99687 5347, está na tela aí. É importante você entrar em nossa sala, como eu falo, seja sempre bem-vindo, participe, dê sua opinião, é muito importante para nós e para quem está em casa. A sua opinião pode salvar vidas, né? E em relação a isso, temos mais alguém na linha, acho que a Zaine, né? Deixa eu voltar para a Zaine. Olá, Zaine, voltou. Voltamos, a Zaine. Tô. Voltamos, que estava meio ruim. Você falou que você comia daquela forma, de forma descontrolada, errada, o que era gostoso, que acarretou as consequências da pressão arterial, Isso. que graças a Deus o seu corpo manifestou, que muitas vezes é silenciosa. Foi. Você deu atenção especial para ela e você procurou, então, ajuda clínica, correto? Isso, Aí quando começou esse problema que eu tive, aí eu fiquei mais preocupada, né? Porque não é normal, né? Sair sangue pelo nariz já não é normal. Aí eu fiquei uma semana, o médico dizia que não tinha nada. Aí no médico dizia que tinha nada, mas estava esquisito. Aí eu passei no outro médico próprio de coração, e aí fez esse exame e ele falou que era pressão. Minha pressão estava muito alta, muito alta. Aí fiz um tratamento com ele. Fiz um tratamento de remédio, né, de pressão, aí ela baixou, mas eu fiquei mal. E aí depois você continuou tomando um bom tempo esses fármacos, e aí me parece que te conheci em alguma palestra, foi isso? Foi numa palestra que eu fui atrás, né? Eu conheci de outra igreja, que meu irmão tinha passado, e aí eu falei, onde ele vai estar? Onde ele vai estar? E eu corri atrás. Aí você foi, né, na palestra, depois passou em consulta. Isso. Fez o tratamento. E como é que você está hoje? Então, hoje eu tô bem mesmo. Não tomo mais o remédio, né? Parei com o remédio, porque minha pressão abaixava muito, ficava muito baixa. E tô bem, muito bem. O que é legal, que eu costumo dizer que alimentação saudável, pessoas saudáveis. O corpo, ele tem um poder, meu amigo, extraordinário de se regenerar. Ele só precisa de ajuda, né? E se você ajuda, ele vai te ajudar. Mas se você não ajuda, ele grita. Então, hoje, você é uma outra jovem, né? Fico feliz de saber disso. Sim. É como você diz, Nilson. Sim. Se você, no carro, colocar o combustível errado, o carro vai reclamar. O carro dá sinal. Se colocar um combustível adulterado, água ou álcool demais, o carro vai começar a falhar. E aí você tem duas opções. Ou continua colocando aquele combustível errado e vai ficar com mais sérios problemas no carro até que ele pare de vez, ou você vai trocar o combustível. Vai começar a colocar um combustível de qualidade num posto de bandeira, e aí seu carro vai voltar a te agradecer. Assim acontece com o nosso corpo. É só da condição. Zaine, você estava acima do peso, estava no seu peso, estava obesa? Não, eu estava acima do peso, né? Eu tinha, acho que, 10 quilos a mais. 10 quilos a mais. Então, quando nós falamos, a obesidade, ela interfere. Hoje já emagreceu mais? Eu emagreci uns 6 quilos. Que o corpo já agradece, não é isso? Né? Então, você está bem, você está melhor, está mais magra, sem medicamentos, está se cuidando, mudou o seu hábito alimentar? Sim. Como mais coisa natural mesmo. Bem então, coisa natural. Feliz. Fico muito feliz, muito obrigado pela sua participação. O seu depoimento é muito importante, é uma prova viva de que
alimentação saudável, a pessoa fica saudável. Zaine, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você separou um pouco do seu tempo, você está corrida aí, tem seus compromissos. Sou grato a você por separar um tempinho para falar conosco daqui na TV e também ao mesmo tempo o pessoal de casa. Muito obrigado e um ótimo dia para você, viu? Nós temos mais alguém no ar, é isso? Parece que a Fernanda está no ar, quer falar conosco também. Cadê a Fernanda? Para você ver uma coisinha como que é, né? Ela comprova o que nós falamos, né? Ela comia de forma totalmente desregrada, qualquer quantidade, qualquer horário, e acarretou automaticamente também a obesidade. Aí, uma vez que chegou a obesidade, o corpo deu sinal, mas se manifestou, graças a Deus, que em alguns casos não acontece, ela deu atenção à reclamação que o corpo fez, e aí automaticamente o médico foi lá e ajudou com os fármacos, normalizou, depois ela correu atrás, conforme ela falou, você viu? E aí, uma vez que ela correu atrás, ela começou a colocar em prática e veio um resultado, Danilo. O interessante, doutor Renilson, é que nós criamos um defeito muito grande, que nós, em vez de comermos para viver, nós, a maioria da população, até ter entendimento real, do real sentido da alimentação no nosso corpo, nós passamos a viver para comer. Esse é um risco muito grande, comer toda hora, sabe? Das 7 horas da manhã que a gente acorda, muitas vezes até 1, 2 horas da manhã, a gente fica comendo, beliscando o dia inteiro. Não dá tempo para o nosso corpo descansar, fazer o processo digestivo, assimilar aquele alimento, mandar para os lugares certos, e aí é uma sobrecarga muito grande que vai forçando o coração, forçando o rim, forçando todos os órgãos do nosso corpo, e até que ele dá um sinal para a gente e diz assim, olha, eu vou ter que dar um basta, senão você vai morrer. Ainda bem que o corpo ainda fala, e quando a gente ouve ele falar e corre atrás, em muitos casos ainda há a possibilidade de uma reversão. Na verdade, há um desgaste, né? O corpo, vamos dizer que o corpo cansa, ele é sobrecarregado, né? E aí vai acabar reclamando. Temos mais uma ouvinte, né? Uma participante que, acho que é a Fernanda, é isso mesmo? Bom dia, Fernanda, tudo bem com você? Bom dia, doutor, tudo bem e vocês? Graças a Deus. Você está falando do Lausanne Paulista? Lausanne Paulista, Zona Norte. A Fernanda é um caso interessante, né? Eu acabei conhecendo a Fernanda de longa data, né? Temos uma amizade de longa data, e depois perdemos contato. Né? Não foi isso mesmo, Fernanda? Sim, foi. E uma família, assim, magistral, extraordinária, que eu aprendi a amar muito. E perdemos contato. E quando foi um dia, a Fernanda, ela acabou me localizando através das redes sociais, não é isso mesmo? E aí, ela entrou em contato. Né? Por que você entrou em contato, Fernanda? Doutor, eu acho que como todos os colegas que passaram, também estava com problema de pressão alta e fora outras coisas, né? Eu estava sofrendo de obesidade e junto com a obesidade veio um monte de coisa, gordura no fígado, pressão alta, problemas nas articulações, enfim, desânimo, vontade de ficar só em casa. E um dia eu fui procurar um endocrinologista, levar uns exames que eu tinha feito por conta de não estar me sentindo bem. E ele me falou assim, o seu caso é uma redução do estômago. Eu, na hora, falei comigo mesmo que eu não queria, não tinha muito medo e saí de lá muito decepcionada. Cheguei em casa, olhando as redes sociais, o Facebook, vi um anúncio aí de vocês, do PDE, e aí fui buscar mais, né? E entrei em contato com o senhor, passei meus exames e aí comecei esse tratamento com vocês. Não fiz a redução do estômago, tudo aquilo que eu tinha, graças a Deus, e ao sistema e ao tratamento não tenho mais. Bom, depois voltei ao médico e ele me ficou surpreso e me perguntou se eu tinha feito a redução e eu disse que não, que tinha feito um outro tratamento. Mas eu voltei apenas para ele ver que o caso não era um caso
como ele tinha falado, e ele finalizou a consulta dizendo assim: você é uma bomba relógio, qualquer momento você explode e não tem o que fazer. Então, ou seja, fica um pouquinho só aí, tá bom? Não foge daí não, quero falar com você. Não sei se o Gilvan está conosco ainda ou não, né? Fica aí um pouquinho, né? Cadê o Gilvan? Tá por aí ainda? Gilvan, você viu aí a situação da Fernanda, né? Que é algo interessante, assim também como você era hipertenso, e você também me conheceu através de uma palestra, né, que você assistiu. Você também veio atrás, assim veio a Fernanda. Então, no seu caso, teve toda essa melhora e hoje não usa mais fármaco. Olha, assim, olha a situação da Fernanda, como que era, né? E quantas pessoas hoje estão na mesma situação? É incrível. Felizes aqueles que enxergam a oportunidade, né? Por isso que é importante, quem conhece o Dr. Renilson e a equipe, comentar com os amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, porque muita gente, doutor Renilson e Danilo, e telespectadores, muita gente continua sofrendo por falta de conhecimento. E muitas vezes as pessoas deixam de comentar os benefícios que estão recebendo, sendo que poderia estar ajudando muita gente, né? Porque assim, notícia ruim corre rápido, não é assim? Corre que é uma beleza. Mas as notícias boas deveriam também correr rápido, sabe? As pessoas precisam praticar o amor ao próximo. Como poderia praticar esse amor ao próximo? Comentando as coisas boas. Olha, eu conheci um doutor assim, ele é naturalista, o tratamento dele é 100% natural, eu tinha isso, eu tinha obesidade, eu tinha hipertensão, eu tinha diabetes, e hoje eu não tenho mais. Hoje eu estou bem, né? Estou controlado, pelo menos. Isso é verdade, né? Isso que eu digo. Ó, eu falo, não é só me conhecer, né? Eu falo mudar o hábito por si próprio, assim como a Fernanda. Ô, Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala para nós, ou para quem está em casa, quem que era a Fernanda antes, né? Quando eu falo antes, eu digo assim, nos hábitos alimentares, que é uma cultura, né? A pessoa ou leva para o lado da praticidade e acaba comendo, muitas vezes também por falta de informação. Como que era o hábito alimentar da Fernanda antes? Tudo errado, doutor. Comia tudo quanto é bobeira, pão, massa, doce, tudo em excesso, sem horário, como, né, sentiu vontade, na verdade não era nem fome, né, sentia vontade, lembrava que tinha no armário, ia, comia, gordura. Primeiro momento é bom, né, você sente aquele cheirinho, para quem não sabe o quanto é ruim para o corpo, você vai e faz. E depois que a gente conhece o programa, você acaba vendo que quanta coisa ruim a gente coloca dentro do organismo sem saber, né? E, assim, hoje é um hábito alimentar totalmente diferente. Em toda a minha vida eu nunca gostei de legumes, verdura, e depois que eu conheci o tratamento, eu vi o quanto isso era bom, quanto é bom, e aprendi a comer. Minha briga com os meus pais antes era porque eu nunca quis comer legumes e nunca quis ensinar meus filhos, porque na minha cultura não gostava. E depois do tratamento eu estava errada. Mas me diga uma coisa, né? Você falou algo importante em relação à cultura. Você brigava com os pais porque você queria. Lembra que eu falei em relação a ser hereditário, né? Porque comiam, depois o pai come e passa para os filhos. Você também fazia uso constante desses embutidos, desses lanches, dessas pizzas, desses refrigerantes? Sim, tudo muito rápido, né? A dispensa do mercado era tudo coisa mais fácil, né? Era engradados de refrigerante, era hambúrguer, era pizza, era salsicha, tudo coisa rápido e fácil, né? Aí um dia o seu corpo se manifestou, né? Veio a pressão arterial e automaticamente veio também os fármacos. Você tomava fármacos para a pressão arterial, correto? Sim, eu comecei com losartana de 25 e depois já não fazia mais efeito. Aí eu fui mudando e quando eu
parei de tomar, né, que o médico desmamou, o cardiologista, eu estava tomando Basart de 160 com 25. No começo do tratamento eu tomava 2, um pela manhã e um à noite. E tomava remédio para colesterol também. E tomava tudo que era remédio. Remédio de dor, porque eu sentia muita dor nas pernas, nas articulações. Dorflex para mim começou a virar tipo água, né? Não sentia mais nem efeito, mas eu precisava deles, né? Aí fui trocando por Miosan, enfim, tudo que era remédio muscular eu tinha que tomar porque eu sentia muitas dores e achava, né, que era dor muscular. Não aguentava fazer uma caminhada porque eu sentia muitas dores. E o pessoal brincava comigo, tem um remédio aí na sua farmacinha? E tinha. O que precisavam tinha na minha farmacinha. Para você ver, né? Como eu falei, é interessante que ela foi atrás e ela, como muitas pessoas não fazem, ela foi atrás de um clínico, ela foi falar com um cardiologista, ela foi tomar os medicamentos para ajudar na saúde dela e depois ela tomou a atitude de mudar. É onde as pessoas, infelizmente, Fernanda, tem pessoas que não gostam de ouvir que o fator principal, né, além de ser a parte hereditária, tem também a parte de relação à alimentação. Não gostam de ouvir. Se sente ofendido quando o médico fala que você tem que mudar a alimentação. Mas ele não se atenta que uma cirurgia cardíaca, na minha opinião, é uma das mais difíceis, se não for a mais difícil que existe, e mais delicada, porque não quer dar atenção à alimentação. Mas ficar em cima de uma mesa, com o peito aberto, tem que pegar aquela serra ali, serrar aquilo ali, isso sim é assustador. E isso ocorre porque ela não deu atenção, não deu valor, não gostou de ouvir em relação à alimentação e qual é a consequência em cima de uma mesa, com o peito aberto, entendeu? Viu, meu amigo? Como eu falo, a gente só dá valor à vida quando perde, né? E não tem ideia de que ao ir para uma mesa para fazer uma cirurgia cardíaca é um risco muito alto de não voltar dali, sabe? Com todo o profissionalismo, com toda a competência da equipe médica, dependendo o caso, dependendo a gravidade da situação, humanamente falando, não tem o que fazer. Isso é assustador. Aí a Fernanda, ela relatou algo interessante. Ela se alimentava de forma errada, porque dava valor que era gostoso, não ouvia os sábios conselhos dos pais, né? Porque não queria comer as hortaliças, os leguminosos, os legumes, as frutas, como tinha que ser utilizado. Ela ia porque era gostoso. Mas aí gerou uma consequência, que foi a obesidade. Essa obesidade gerou outra consequência, gordura no fígado. E aí gerou outra consequência, né, que veio a hipertensão e veio as dores. Fernanda, você chegou, caso você queira falar, lógico, né? Chegou o seu peso a quantos quilos? 116 quilos. 116 quilos para uma mulher de qual estatura, qual tamanho? 172. 172. Olha só, né? Olha a quantidade. Hoje, aí nós nos falamos, eu fui até a Fernanda, porque não tinha como não ir, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial também. E aí, a Fernanda, o que aconteceu? Ela falou, não, eu vou dar atenção, eu vou fazer o PDE. O que é o PDE? É um programa de desintoxicação e emagrecimento. É limpar o corpo, nutrir, suplementar, regenerar, é dar aquela condição do corpo corrigir o que está errado. Aí eu falei, Fernanda, você aceita? Aí eu fiz um desafio para ela. Falei, vamos fazer uma tabela alimentar para limpar, lavar tudo. Ela falou assim, doutor, eu topo, eu vou fazer. Para quem não consumia as hortaliças, ela foi muito corajosa, né? E ela fez. E aí eu te pergunto, quando você começou a usar o PDE, que é esse programa alimentar, que é o carro-chefe, associado a uma suplementação, que foi o Nutrimais que você usou, você deu condição para o seu corpo. Foi difícil, Fernanda? Doutor, sinceramente, só os 3 primeiros dias foram muito difíceis, muito. Pensei em desistir. É você dormir com toda aquela bagagem de bobeira que você come, né? E você acordar e falar, chega. Então foi assim, bem radical. E eu fui muito radical porque eu estava disposta a mudar, né? Eu não queria
passar por nenhuma cirurgia, eu não queria ficar em cima de uma cama. Na minha cabeça ainda eu pensava, se eu tiver um AVC e ficar dando trabalho para os meus filhos, não quero isso. Então eu levei isso muito a sério. Então, assim, para você mudar o hábito alimentar de uma vida inteira, né, do dia para a noite, eu vou dizer assim, no começo foi um pouco difícil, sim, os primeiros dias, mas depois você vai se conscientizando que essa mudança, ou isso que é difícil para você, vai acarretar para o resto da sua vida como benefício. E aí foi o que eu fiz. Aí foi um pouco mais fácil. Como ela falou, né? No começo foi difícil. Mas por que no começo foi difícil? É simples. É simples. O corpo está como? Viciado. Né? E hoje em dia as pessoas, ela come de duas formas. Né? Uma delas é o corpo está dependente de química alimentar. O corpo está viciado, o corpo quer, o corpo pede. E uma vez que ela está com essa dependência, que ela se afasta desse alimento que é viciante, automaticamente o corpo vai entrar em quê? Em uma abstinência. E entra na abstinência, ela quer mastigar, ela quer comer alguma coisinha, aí vem dor de cabeça, ou pode vir uma tontura, não é isso? Ou pode vir um tremor, porque ao longo dos anos foi criando-se bioacumulação, o corpo agora cobrou, está dependente de química alimentar, e aí ela começou então, Denila, a sofrer dessa forma. Eu sempre falo que a comida ela é uma coisa maravilhosa, mas chega um momento que o corpo vê aquilo como uma droga. E você realmente, como você comentou, doutor, fica dependente. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto mais você come, mais você quer. E entra num caminho sem volta aos olhos humanos, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele sempre mostra para nós, como foi comentado ontem, que existe esperança. Existe uma luz no fim do túnel. E eu fico feliz, porque a cada dia que passa, pessoas como o Senhor têm se voltado não apenas para a medicina alopática, mas também para outras terapias alternativas, voltando-se cada vez mais para o natural, e isso tem beneficiado a vida de milhares de pessoas, como a Fernanda, que nós estamos aqui ouvindo o depoimento dela. Olha, aqui tem a Adriana, de Francisco Morato, falou o seguinte, né? Ela é um programa excelente, auxilia muitas vidas, e muito obrigado por esse comentário. E ela colocou assim, algo importante, ela disse aqui, olha, quanto à pressão alta, que se deve fazer imediatamente, em caso de acima de 120/80 em adulto, o método convencional seria medicação para o controle da pressão e medir por uns 10 dias seguidos. Isso é importante porque, assim, olha, uma vez que a pessoa está com a pressão oscilando, está acima de 140 principalmente, como é que vai caracterizar que a pessoa ela é hipertensa? Quando continua 2, 3, 4, 5 dias e ela não entra em uma normalidade. Então, ou seja, acabou sendo uma hipertensa. E se não pegar e não tomar realmente o fármaco, isso pode acarretar e vir um AVC e assim vai indo. Então, Adriana, realmente é muito importante isso. Isso é um método convencional, né? E como eu costumo dizer, tem que ser feito, alguma coisa tem que tomar-se uma medida, porém, o que tem que acontecer agora é o paciente mudar a sua atitude. Você entendeu? Então, está alterando um dia, 2 dias, 3 dias, está constante, vai ter que tomar o fármaco. Né? Por que vai tomar o fármaco? Alguma coisa aconteceu. Como que aconteceu? Foi em relação hereditário? Realmente é o reflexo da sua alimentação errada? Então, aí sim, depois tem que mudar. E ela continua, né? Há médicos que dizem que uma vez que se tomou remédio, há médicos que dizem que uma vez que se tomou remédio para pressão, não se deve parar mais. Se não mudar a atitude, se não mudar a alimentação, se não der condição, não tem como parar mesmo, tem que tomar o resto da vida. Porém, se der condição do corpo corrigir, mudar o hábito alimentar, começar a fazer exercício, que é de suma importância, né? Fazer uma limpeza no corpo com ótimos alimentos, usar frutas, uma boa qualidade de fibras, de carboidratos com
complexo, com seus princípios ativos, gorduras boas, o corpo ele começa a regenerar. Aí automaticamente, assim como a Fernanda falou, o médico começa a fazer desmame. Você entendeu? E aí, Fernanda, me diga uma coisa, hoje a Fernanda toma medicamento, a Fernanda emagreceu quantos quilos? Porque olha só, como ela tá linda, você não tem noção, né? E aí eu falei assim, se você for casar, eu quero ser padrinho, né? Você emagreceu quantos quilos, Fernanda? Hoje eu tô com 80 quilos, doutor. De 116 quilos. E hoje, como que é a sua vida, como que é as dores no corpo, como que é a sua disposição, você faz exercícios? Tá sem áudio. Não estou te ouvindo, tá? Caiu, daqui a pouco vamos conectar. Voltou? Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Não, ainda o seu áudio acho que deve estar fechado ou não estou conseguindo te ouvir, Fernanda. Esse é o problema de um programa ao vivo, né? Isso é bom, porque prova que isso é ao vivo, né? E como os melhores programas sempre acontece alguma coisa, né? Tá conseguindo me ouvir direito? Deixa eu ver se o nosso técnico ali consegue reaver com ela o áudio enquanto vamos falar aqui, né? Daqui a pouco a gente volta para a Fernanda. Você vê, né, Danilo? Ela, durante uma vida, comia tudo de forma errada e ela não dava atenção ao que os pais falavam. Ela evitava o quê? As frutas, as hortaliças, e queria comer apenas o que era gostoso. E olha o que gerou na vida dela, Danilo. E você acha que é só com ela? É o que você costuma dizer sempre. O que é gostoso ontem, amanhã vai ser doloroso. Sabe? Se nós escutássemos os nossos pais. Eu sempre tive uma vantagem, porque desde pequeno, meu pai e minha mãe, em casa sempre teve verdura, legumes, frutas, cereais nem tanto, mas verdura, legume e frutas em casa não faltava. A gente gastava muito dinheiro na feira, né? Então isso nos deu a possibilidade de ter uma boa saúde, né? Eu com 56 anos fui ter um problema de saúde com 17, tive um começo de gastrite, porque eu durante quase 2 anos eu passei a comer muito lanche, eu não tinha tempo para parar para almoçar e nem para jantar, eu morava sozinho com meu pai e meu irmão durante 1 ano, e aí me acarretou, o primeiro problema de saúde foi a gastrite. Mas durante a minha infância e juventude toda, eu nunca tive nada por causa desses hábitos alimentares que, infelizmente, é muito desprezado pela sociedade brasileira, né? Comer verdura, legume e fruta, né? Eu, graças a Deus, eu fui abençoado nesse sentido. É como eu falo, você constrói a saúde de amanhã hoje, né? E eu nunca critico, você nunca deve comer, você tem que parar de comer. O problema é a quantidade, o horário, a rotina. As pessoas, é como se não tivesse, para falar a verdade, em relação à hipertensão, esse alimento rico em sódio, na minha opinião, existe um descaso ético, né? Como que é esse descaso ético em relação à indústria? Sabendo que hoje em dia existe uma quantidade imensurável de pessoas hipertensas, esses alimentos não têm assim uma especificação dizendo, olha, cuidado, excesso de sódio, não deve ser usado por hipertensos, né? Muito pelo contrário, não fica tudo em silêncio, e aí aquela pessoa sem ter aquele conhecimento vai começar a ingerir, e aí as consequências vêm. Doutor Renilson, uma orientação que eu acredito seria muito pertinente ver a quantidade de sódio e potássio nos alimentos. Comenta a respeito disso um pouquinho, por favor, já que o senhor tem mais autoridade. Não há um controle, há um desequilíbrio hidroeletrolítico em relação à quantidade excessiva de potássio também,
né? E as pessoas não costumam ler, não costumam estudar, não costumam consultar as literaturas, na verdade, e aí isso acaba tendo essa consequência toda. E eu queria só fazer uma pergunta para a Fernanda, e depois a gente vai voltar em relação a essas coisas. Ô, Fernanda, você mudou seus hábitos alimentares. Hoje a Fernanda já é adepta a saladas, coisa que não era antes, ensinar os filhos, né? Tá ruim, Fernanda? Como é que tá a sua vida hoje em relação às dores, a gordura no fígado? Tá usando fármaco? Tá dormindo melhor? As pernas ainda dói? Fala para mim um pouco da nova Fernanda hoje. Doutor, hoje, graças a Deus, eu não tomo mais medicamento. Eu dormia, de fato, antigamente, não descansava, acordava com dores de cabeça constantes. Hoje, eu não sinto mais. Faço caminhada, faço exercício, coisas que eu não conseguia fazer. Meus filhos também mudaram o hábito alimentar, porque, como a gente está colocando aqui, né, eles seguem o padrão. Também sofriam de obesidade, porque vai seguindo, né, o hábito alimentar. Filho de peixe, peixinho né, Fernanda? Peixinho é verdade, é verdade. Hoje também, graças a Deus, eles não são mais obesos, saíram dessa, não sei nem dizer se é uma classe, mas enfim, aprenderam a comer, né, também. E o mais engraçado, e eu acho bem legal, quando a gente vai em algum aniversário, muita gente pergunta, mas você não tem vontade, você não quer esse brigadeiro, você não quer... Gente, é muito incrível isso. Quando o Dr. Renilson me apresentou que ele falou da carne, eu vou te confessar que eu era carnívora, eu falei, eu não vou saber viver sem carne. E hoje eu te falo assim, olha, não me faz falta, e o povo ainda queixa, você está de brincadeira, você... Não, quando você se conscientiza que isso não faz bem nenhum e você vê o resultado, não é só se conscientizar. E o mais gostoso é que as pessoas que estão à nossa volta, que conheciam o antes e o depois, todos saíram correndo atrás. Qual é o milagre que você fez? Eu também quero, né? Porque nosso maior marketing, ou testemunho, eu vou dizer assim, é nós mesmos, né? Então eles começaram a ver os benefícios. E digo que não é nem só por emagrecer, né? Eu tenho conhecidos que eram magros, mas que não tinham, né, disposições, não tinham tudo que, enfim, era desanimados, e também fizeram PDE, também tomaram suplemento, e hoje eles têm uma vida que vocês não fazem ideia, só quem conhece sabe. Isso, muito, muito bom. Isso eu não estou sabendo não, só sei que ela, né, o Gilvan acabou de falar, né, nesse instante, ele foi sábio em falar assim que se as coisas ruins tem que falar, então tem que também falar as coisas boas. E a Fernanda, ela acreditou, ela mudou a alimentação dela, ela fez o PDE, né, usou o Nutrimais, contagiou amigos e familiares, porque veio pessoas e pessoas querendo saber o que está fazendo. Eu também quero adquirir o PDE, né? E aí começou toda uma revolução, né? Isso mesmo, Fernanda? E aí você falou assim, os filhos não são mais obesos. Quando fala não são mais obesos, você quis dizer assim, também eliminou mais ou menos quantos quilos? Doutor, vou falar pela Júlia, né? Porque hoje ela mora aqui comigo e o meu não, né? Vou falar muito rápido para tomar o tempo. A Júlia, ela hoje está com 18 anos, ela teve sempre problema com o ciclo menstrual dela. E nós íamos em vários médicos, os médicos queriam dar anticoncepcional para controlar o ciclo dela, desde muito cedo, né? Desde quando ela entrou nessa fase. E depois que nós conhecemos, nós começamos a fazer o PDE e entramos a fazer o tratamento, automaticamente o ciclo menstrual dela regulou muito. Então tem coisas que nós não associamos, né, uma coisa com a outra, mas uma coisa vai chamando a outra, né? Então ela não precisou usar anticoncepcional para poder regular o ciclo regulou.
ela tinha muita cólica ao ponto de rolar no chão, quando estava no período dela, ela não conseguia ir para a escola, não conseguia. Graças a Deus não existe mais isso. Antes de falar da perda do peso, né, falar das coisas ruins que acontecia e que a gente muitas vezes não toma conhecimento, que é tudo associado com a alimentação. E também sentia dores de cabeça, cansaço, e graças a Deus hoje isso não tem mais. Não, falta de concentração, né? Ela tinha muita falta de concentração e mudou, doutor, mudou radicalmente. Ela também já estava com 100 quilos, né? Quando ela começou o tratamento. Ela sempre foi muito grande, né? Desde pequena, do nascimento, ela sempre foi um bebê muito grande. Então, ela também era alta, mas também tinha muito peso, né? E depois que fez o TDE, e ela perdeu, hoje ela está também com 75 ou 74 quilos. Não sei ao certo. E ela pesava mais de 100 quilos? É. Olha que legal, né? Eu vou pedir para o Danilo, ele pegar aquilo ali para mim, porque eu quero mostrar para a Fernanda. Ô, Fernanda, você, quando você pegou e você disse assim, eu mudei a alimentação, fiz o PDE é essas tabelas alimentares que você acabou utilizando, né? E aí, automaticamente, você também foi encaminhada para utilizar esse Nutrimais, está correto? Cadê aqui? Deixa eu mudar isso. Não é isso mesmo? Isso. É. E aí você usou certinho pela manhã, usou certinho à noite, associado à sua tabela alimentar. Correto? Correto. Porque, principalmente, é a alimentação. Isso aqui é um complemento. O que é o Nutrimais, né? Para você que está em casa, é um conjunto de princípio ativo de grãos. É um suplemento natural sem química nenhuma, sem conservantes. Foi 10 anos de pesquisa, baseando-se em princípio ativo para dar condição do corpo corrigir o que está errado. Então, quando ela usou ali, vamos dizer assim, com o mamão, né? Então, pegou ali o princípio ativo do mamão, potencializou para fazer uma limpeza arterial. Começou a usar com banana, pegou o princípio ativo como potássio, potencializou com suplemento para ter um relaxamento muscular e fluir, e assim vai. Então ela começou a limpar o corpo, nutrir, suplementar, regenerar, baixa do sangue viscosidade, flui melhor oxigênio e tudo começa a acontecer porque, como você falou, colocou o combustível correto, né? E hoje, Fernanda, você toma medicamento hoje, Fernanda, ou não? Não, doutor, não. Até mais ou menos... Nada. Tinha mais ou menos, acho que uns 6 meses atrás, eu ainda tomava o remédio da pressão, né? Porque, como eu disse, ele foi desmamando aos poucos. Mas a última consulta no cardio, repeti os exames, também não tomo mais. Que maravilha, né? Tudo ao vivo. Você viu que ao vivo cai, tem que corrigir, né? Deve voltar a ser não. Fernanda falou algo importante, está acabando nosso tempo, Fernanda. Você falou que você era muito carnívora, né? E eu ia tocar nesse assunto um pouco, porque quando se ingere a carne, muito também aquela sua gordura, que é aquela explosão de bactérias no corpo, há um enrijecimento arterial, chamado arteriosclerose. E quando essa artéria ela enrijece, que também tem um fator também idade, que influencia também muito em relação à pressão arterial, aí aumenta aquela pressão. E automaticamente a pessoa tem que fazer o quê? Tomar os fármacos. Então, ela é carnívora. Olha as consequências. Agora, ela não é mais carnívora, né? Hoje é uma pessoa que é adepta à alimentação mais saudável e natural. Isso é alimentação saudável. Olha, alimentação saudável, Fernanda? Saudável, né? Então, alimentação saudável, pessoa saudável. Então, Fernanda, eu aqui me sinto orgulhoso e feliz em saber que você foi aquela pessoa que, não, eu vou aceitar, eu vou fazer, né? Não só você, mas você contagiou sua família também. E, sendo assim, eu vou lhe pedir um grande favor. Hoje, mais magra, né? Mais saudável, sem dores, sem medicamento. A sua gordura no fígado continua ou não tem mais? Não, perdão, doutor, não tenho mais gordura no fígado. Não tenho. Então, assim, dorme bem tudo. Então, como nosso tempo está quase esgotando, Fernanda, eu vou lhe fazer um grande pedido, né? Tem muitas pessoas assistindo e falam assim, olha, será que eu também consigo mudar minha alimentação? Será que realmente também, será que é fácil? Será que é difícil? Será que é verdade? Vamos dizer assim, né? E que ainda as pessoas ficam desacreditadas porque já tomaram muitas coisas, né?
E aí, Fernanda, eu queria que você chegasse, olhasse para o público e falasse assim, olha, dê suas considerações, que você abra o seu coração e fale, né, quem você era, que você também pode conseguir, assim como você fez o PDE, usou o Nutrimais e conseguiu. A sala é sua, fique à vontade. Gente, eu sou testemunha, né, viva do que aconteceu. Deixo aí, caso um dia o Dr. Renilson queira mostrar como estava antes e como eu estou hoje, né? E, de fato, o PD é um programa muito bom. Ele realmente faz efeito. No começo eu achei, né, que me alimentar, a princípio, com o shake, talvez eu não ia ter resistência, eu ia ficar, mas não tem substância, a gente faz uma ideia, né, de comida e ter substância, não. Eu desafio a quem quiser perder peso, quem quiser mudar o seu hábito alimentar, quem estiver sofrendo de qualquer coisa na área da saúde, eu te desafio a começar o programa PDE. E aí você vai ver por si só o quanto, de fato, é um suplemento que vai te ajudar de verdade. Faça o teste, depois volte e comunique aquilo que ele vai fazer por você. Fernanda, muito obrigado. Você falou assim, olha, faça um desafio, né? E é um desafio, porque mudar a alimentação não é fácil. Mexer no prato das pessoas não é fácil. Eu falo que essa mudança é mudar paradigma, sabe? É mudar a mente, é fazer, sabe, uma renovação mental. Porque você tem que ir na contramão de todo mundo, como você falou. Você vai num aniversário, todo mundo se banqueteando lá com os alimentos costumeiros, culturais, tradicionais, e você ter força de vontade, ter coragem de dizer não. E aquilo vai incomodar as pessoas próximas a você, e aí elas vão querer saber por que você não faz aquilo. E aí você vai ser um conscientizador, você vai começar a falar, olha, eu também já fiz assim, 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 e hoje eu entendo as consequências do uso disso aqui lá na frente. Então, Fernanda, realmente, você é uma testemunha viva do que uma alimentação errada faz no corpo das pessoas, e quando você vira a chavinha, dá uma oportunidade para você mesma, o que essa mudança pode trazer, né? E como isso também pode ajudar milhares de pessoas. Então, assim, em nome do Dr. Renilson, ele vai falar, mas eu vou falar também, eu quero muito te agradecer, eu não te conheço pessoalmente, mas é uma honra estar ouvindo o seu testemunho e falando com você, e continue duplicando essa ideia, triplicando, multiplicando, sabe? Porque é o trabalho de formiguinha, mas o importante é falar, é não ficar calado. Uma boa tarde para você, um abraço. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, foi muito importante as informações que você passou, foi muito importante que você contribuiu para todo mundo aqui, foi muito importante o incentivo que você deu, e que você continue assim cada vez mais, e espero uma hora revê-la, né? Faz tempo que nós não se vemos, dar um abraço, né? Essa família linda e querida. Então, muito obrigado e parabéns, e olha, continua contagiando. Fica com Deus, um forte abraço. Obrigado. Rapaz, é lindo, né? Aqui, nosso tempo está acabando. Aqui perguntaram assim, o cloreto de magnésio pode auxiliar em caso de em relação à pressão arterial, Danilo? Muito, muito. Ou seja, tudo pode contribuir? Pode. Uma alimentação contribui? Contribui. Pegue as coisas, contribui. Sim, o cloreto de magnésio, não só a pressão arterial, né?
para quem tem outros tipos de problemas de saúde, como a TB papagaio, etc. Eu ficaria aqui muito tempo falando sobre o cloreto, é que o tempo não está mais a nosso favor, né? Que pelo tema aqui a gente ficaria muito tempo. E 1h30 é muito pouco para a gente falar de um assunto tão importante como hipertensão. O Giovano nem sequer conseguiu falar tudo, também a outra jovenzinha também tem mais informações, a Fernanda também, então, ou seja, eu também queria falar mais sobre alimentação, mas o tempo não convém. Vamos ter que marcar uma outra pauta com esse mesmo tema, hipertensão. E vamos embora, né? Então, ou seja, hoje em dia, para você ter uma boa saúde, você tem que ter uma mudança. Você vai até seu médico, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai prescrever, vai administrar os fármacos, mas você tem que fazer a sua parte, que é mudar. Ele faz a dele, nós fazemos a nossa. Você tem que fazer a sua. A alimentação é tudo nessa vida, Denilo. Deixa eu falar uma coisinha, você dá a sua opinião, né? E as suas considerações finais para as pessoas de casa que realmente tem que haver uma mudança. Tudo aquilo que você não estudou sua vida inteira, o médico foi para uma sala de aula e durante muitos anos, 6, 8, 9, 10 anos, ele estudou. E ele vai passar aquele conhecimento adquirido em sala de aula, teoricamente, para você. Ele vai te dar mastigado. Se você colocar em prática e também buscar um pouquinho mais de conhecimento, você vai perceber que essa junção de informações, assim como nós estamos aqui nesse programa, na sala da sua casa, ou onde você está nesse exato momento, tentando te dar a você um norte, sabe? A gente não vai mudar a sua vida, mas o importante é você se conscientizar, como eu falo sempre, que há uma luz no fim do túnel. Como a Fernanda falou, dá uma chance para você mesma. Não desista, nós falamos isso num outro programa anterior e vamos continuar falando a cada dia, sabe? Faça um desafio a você mesmo, sabe? Eu ainda estou viva, eu ainda estou vivo. Vale a pena começar de novo, lutar, sabe? Ver um outro ângulo sobre a saúde. E eu tenho certeza que muito em breve você realmente vai estar aqui dando depoimento, assim como Fernanda, Gilvan, e todas as outras pessoas que têm passado aqui pelo programa Sala de Saúde. No programa de hoje falamos sobre hipertensão, o que é hipertensão, entendendo a hipertensão, e você também pode mudar de vida, pode ter uma vida mais saudável. Temos toda uma equipe da Natural Clean de terapeutas naturalistas que pode te auxiliar também, como muitos médicos e nutricionistas também podem te auxiliar. Esse foi o Sala de Saúde, mais um programa falando sobre hipertensão. Esperamos você amanhã para mais um programa. Um forte abraço e muito obrigado por estar aqui conosco na nossa Sala de Saúde.
espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Olá, meus queridos, minhas queridas irmãs, em primeiro lugar as mulheres, meus queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu quero dizer para você um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, eu não sei em que momento você vai estar assistindo o nosso programa. Mas aí está. E o que eu quero dizer para vocês é que o nosso grande objetivo é comunicar Jesus ao mundo. O mundo, olha o mundo aqui, ó. Nós temos aqui um mundo, olha só, tá? Um planeta. E é para o planeta inteiro que nós queremos comunicar esse Jesus maravilhoso, tá ok? Grande prazer estar com você. E o que eu quero dizer para você, começando já com esse nosso programa de hoje, é a respeito do que o povo faz aí nesse mundo. Quando nós estamos nos preparando em casa para ir à igreja, nós procuramos colocar as nossas melhores roupas, nossos melhores sapatos, né? Estamos com o nosso pensamento totalmente dirigido, ligado com o nosso Senhor Jesus Cristo, e saímos para a nossa igreja. Não importa o horário, o dia, mas estamos indo para a nossa igreja. E nós vemos no nosso caminho tantas pessoas se preparando para fazer outra coisa, uma coisa tão diferente, às vezes nem pensando na existência do nosso Deus. Isso me dá uma tristeza muito grande, porque no momento em que nós estamos nos preparando para louvar ao Senhor, muitas outras pessoas que poderiam também, né, estar fazendo o mesmo juntamente conosco, essas outras pessoas estão indo para um outro caminho, abrindo um bar, indo para uma festa, abrindo um comércio ou fechando um comércio, indo para casa, tudo menos procurar louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso me entristece bastante. Por isso que eu digo sempre, eu faço questão de dizer, cada um de nós que temos o nosso Jesus aqui, ó, no nosso pensamento, todo momento de nossas vidas, nós somos um verdadeiro milagre. Você que está assistindo o nosso programa agora, você é um milagre de Deus.
porque você está preocupado em ouvir a respeito de Jesus. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Eu quero aqui mencionar para você, olha, não vou contar a história da Bíblia para você, de jeito nenhum, tá? Porque o nosso tempo, o tempo de hoje em dia, já não nos dá assim tanta liberdade, tanto tempo para podermos estar contando as histórias da Bíblia que você já conhece muito bem, né? Mas eu quero mencionar 3 personagens bíblicos que me agradam demais, me agradam muito. O primeiro deles que eu quero mencionar é Elias. Você conhece a história de Elias? Elias foi maravilhoso, foi um homem maravilhoso. Você sabe o que Elias fez, né? Da maneira como ele louvou ao nosso Senhor, né? Maravilhoso homem. Tanto é que Jesus, né, o nosso Deus, mandou buscá-lo na terra de uma maneira assim estrondosa, né? Ele foi ao céu em vida, não morreu, ele foi ao céu numa carruagem de fogo. O nosso Deus mandou um veículo glorioso para levar Elias para junto dele. Que privilégio Elias teve. Que privilégio temos nós de conhecer essa história maravilhosa de Elias, né? Mas o segundo personagem que eu quero mencionar para você, nesse momento, não menos do que Elias, tá? Mas maravilhoso homem, foi Moisés. O que você acha de Moisés? Moisés é um homem que você já conhece a história dele, né? Falei que não vou contar a história, vou apenas mencionar alguns fatos de Moisés nesse momento. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo, para tirar os escravos, o povo escravo do Egito. E Moisés, logicamente, pensou naquele momento: mas quem sou eu? Como é que eu vou tirar, como é que eu vou enfrentar o faraó com todo esse poder que o faraó tem? É muito difícil. Para mim, Senhor, é difícil, eu não sou capaz disso. Deus disse a ele: vá, porque eu estarei com você. E Moisés, como um homem de fé, foi. Você sabe a história. Foi lá, tirou o povo do Egito, começaram a caminhada para Canaã, e no meio do caminho houve todo aquele problema, né, onde ele precisou parar com o povo. O faraó resolveu vir buscá-los, mas Deus abriu o mar vermelho para que todos passassem e depois exterminou com o exército de faraó. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso esse Deus. E mesmo assim, o povo ainda reclamava. E como reclamava? O povo para reclamar, né? Mas Moisés seguiu depois, você conhece a história, e lá no Monte Sinai, Moisés foi ao encontro de Deus. Chegou lá e encontrou aquela sarça ardente maravilhosa. Deus estava ali e falando com ele. Falou com ele de uma maneira impressionante, né? Impressionante. Que privilégio Moisés teve. E as primeiras palavras de Deus para Moisés: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde você vai pisar agora é um lugar santo. E assim Moisés fez. E depois Moisés viu Deus esculpir as 2 tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Entregou a Moisés e disse: Moisés, vai, desce, porque o teu povo se rebelou. E quando Moisés chegou lá embaixo, encontrou tudo aquilo que você já sabe, né? O povo rebelado, já haviam feito um outro Deus, um bezerro de ouro. Foi Arão que fez esse bezerro de ouro, né? E o final da história ali, naquele momento, você conhece. O bezerro de ouro foi destruído. Muita gente daquele povo, naquele momento, foi destruído. Só ficaram mesmo aqueles que queriam estar com Deus e com Moisés e seguiram adiante. Mas Moisés, depois dos 40 anos no deserto, Moisés, chegando a Canaã terrestre, ele não entrou. Não entrou por causa do deslize da pedra onde ele bateu, em vez de falar com a pedra como Deus havia mandado. Ele bateu nervoso na pedra para que jorrasse água, e aquilo foi um deslize para Deus. Moisés ali, praticamente ali, Moisés perdeu o direito, totalmente o direito de ir para o céu em vida. Teve que morrer.
Mas foi um privilégio, né? Imagine você receber de Deus o seguinte comunicado: olha, você vai morrer agora, vou tirar a sua vida agora, mas logo em seguida eu vou te ressuscitar e vou te levar ao céu comigo. Que maravilha, né? Quem é que não gostaria, né, de ter um privilégio desses? E Moisés, logo em seguida, foi ressuscitado e está com Deus até hoje. Foi visto, inclusive, por Jesus na transfiguração. Você conhece bem a história. Mas o terceiro personagem que eu quero mencionar é um que eu admiro demais. Admiro muito esse personagem. Enoque. Olha, Enoque viveu 3 séculos e mais alguma coisa, né? Você sabe como é que foi. Vivia num tempo em que muita gente pensa que era fácil a maneira como ele vivia no meio daquele povo, mas não era, não. Aquele povo era complicado, era um povo idólatra, ateu, era um povo que não tinha o mínimo respeito por Deus. E Enoque estava ali, andando com Deus, amigo de Deus, de uma tal maneira que o que aconteceu? Aconteceu o que cada um de nós gostaria que acontecesse conosco, né? Deus olhou, viu Enoque ali naquela parafernália toda que você já conhece, e disse: esse meu amigo, esse meu grande amigo, esse meu filho fiel, ele não pode mais viver no meio desse povo. Vem cá, Enoque. Levou Enoque com ele. E Enoque é hoje, você pode considerar Enoque o homem mais velho do mundo. Por quê? Ele foi o primeiro que foi levado por Deus ao céu e não morreu até hoje, né? Então ele está vivo. O homem mais velho do mundo, pode considerar, é Enoque. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós não conseguimos mais ouvir uma notícia de que alguém foi levado por Deus em vida. O que acontece com a igreja hoje em dia? O que acontece com os filhos de Deus hoje em dia? Nós não temos mais aquela condição de andar com Deus a todo momento. Nós não temos mais a condição de ser amigos de Deus, como foi Enoque, como foi Elias, como foi Moisés e tantos outros que nós conhecemos. Não podemos citar todos aqui, porque senão ficaríamos muito tempo. Mas o que acontece com a igreja hoje em dia? O que acontece conosco? Quem sabe o nosso Deus está esperando pelo menos ter um para que ele possa pegar e levar com ele em vida. Mas não acontece. Não acontece porque está faltando para a igreja. Com todas essas modernidades, com todas as coisas que Satanás coloca aí para entreter os filhos de Deus, né? Nesse mundo, não se tem mais hoje um homem ou uma mulher sequer que possa se dizer: Deus vai levar porque é muita amizade. Anda com Deus 24 horas por dia. Quantas horas passamos na igreja por semana? Uma semana tem 168 horas. Se ficamos com Deus 10 horas por semana, é muito. As outras 158 nós fazemos o quê? Nós temos a convicção que na nossa vida, né, é uma vida passageira. Na nossa vida nós não temos outras coisas a fazer a não ser estar com Deus. Nós temos essa convicção, mas não fazemos. Mas não fazemos porque nós temos os nossos afazeres, nós temos os nossos divertimentos, né? Nós temos tantas outras coisas que, entre aspas, vamos dizer assim, acaba ficando mais importante do que Deus. 168 horas por semana. Ficamos 10 horas com Deus. Faça isso no mês. Faça vezes 4. Ficamos 40 horas com Deus por mês, na sua santa casa. 168 horas são as horas de uma semana. Você tira 40, ainda sobram 128 em uma semana. Imagine em um mês. Veja quão pouco tempo nós ficamos com o nosso Deus. É realmente incrível. E um Deus que, por incrível que pareça, meu amigo, por incrível que pareça, minha amiga, meus irmãos, não vai desistir de você em momento algum.
Deus vai estar sempre querendo estar com você, sempre indo te buscar. Você pode querer fugir para o lugar mais longínquo desse mundo. E Deus vai estar indo lá, atrás de você, porque Ele quer você, sabe aonde? Aqui, ó. No colo dele. Ele quer te abraçar, olhar nos teus olhos. Dizer quanto tempo Ele te esperou, que saudades Ele sentiu de você, e como Ele esperou esse momento de ter você no colo dele. Porque Ele te ama demais. E nós o que fazemos em troca? Esse Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que não nos deixa por um segundo sequer, porque nos ama. Para Ele, a noite brilha como o dia. Para Deus não existe diferença entre noite e dia. Que Deus poderoso nós temos. A nossa vida aqui, ela vai acabar. E vai acabar muito rápido, mais rápido do que nós imaginamos. Mas existe uma outra vida que Deus nos dá, nos oferece, que essa sim, nunca vai se acabar. Ouça essa música que nós vamos apresentar para você agora. Asas da Alva. Se você tomar as asas da alva e for, Jesus vai lá e vai te trazer de volta. Senhor, Tu me sondaste, me conheces, conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da Tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a Tua mão me guiará, Tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra Ti. Noite brilha como o dia. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a Tua mão me guiará, Tua destra me susterá. Eu te louvarei, louvarei, eu te louvarei, Senhor, ó Pai, te louvarei, louvarei.
formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá, tua destra me susterá. Muito bem, Asas da Alva, linda música, uma música que eu sempre admirei demais e por isso gravei, né, no meu último CD. Um prazer muito grande cantar essa música para você, tá ok? Agora, eu gostaria, nesse momento, de ler para você Daniel 12, capítulo 1. Preste atenção. E naquele tempo se levantará Miguel, que é Jesus, todos nós sabemos, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Olha só que versículo maravilhoso nós acabamos de ler. Você já tem o seu nome no livro da vida? Será que eu já tenho meu nome no livro da vida? Olha, os benefícios que nós vamos ter serão muito grandes a partir desse momento. Porque olha só, se você tem uma palavra que é a sua palavra preferida, todos nós temos, né? Eu tenho, minha mulher tem, o Fabinho aqui tem, todo mundo tem a sua palavra preferida. E muitas vezes que eu pergunto isso, as pessoas me falam, minha palavra preferida é amor. Outros falam, minha palavra preferida é felicidade. E assim vai. Mas eu vou dizer para você hoje, meu querido, minha querida, que você precisa mudar essa palavra preferida da sua vida. Tá? A palavra preferida da sua vida agora tem que ser essa que eu vou dizer para você. Tá? A sua palavra preferida agora é salvação. Salvação. Porque olha só, você que está assistindo o nosso programa, você está procurando alguma coisa, não está? Você está procurando o quê? Estar com Jesus? Você está procurando felicidade, paz, harmonia em sua vida? Né? Está procurando realmente, quando Jesus voltar, estar com Ele? Então, sem a salvação, nada disso é possível. Sem salvação, não tem Jesus, que é o principal. Sem salvação, não tem felicidade. Sem salvação, não tem alegria na sua vida. Não tem paz. Não tem Canaã celestial. Olha só. Olha só a importância disso tudo. E agora eu vou dizer mais um item para você importante. Sem a salvação, não existe os seus queridos que se foram. Os seus queridos que se foram, isso mesmo. Imagine só, quantos queridos você perdeu, aquela pessoa que você amava demais, que você gostaria que estivesse aí do seu lado agora nesse momento, assistindo o programa, cantando, louvando a Deus, indo com você à igreja, participando dos cultos, né? E essa pessoa se foi e não está mais no nosso meio.
Eu tenho as pessoas queridas minhas que se foram. Eu já perdi minha bisavózinha querida, que me amava demais, minha vovó, meu pai, minha mãe, todos se foram. E você acha que eu não tenho desejo de encontrá-los lá no céu? Que vontade enorme eu tenho de estar com eles de novo. Até sonhar com isso, eu já sonhei. Sonhei numa época onde a minha mãe ainda não havia falecido. Eu sonhei que eu chegava num lugar bonito, gramado, verde, simplesmente lindo. E havia um muro na minha frente, um muro grande, com um portão maravilhoso, cheio de pedras preciosas. E eu chegava nesse muro, né? Ia até o portão e via que o portão estava aberto, não estava fechado. Eu empurrei aquele portão, e eu me lembro, foi no meu sonho, era com força, porque o portão era pesado. E quando eu cheguei naquele portão e entrei, olhei ainda para trás para ver se tinha alguém vindo também, não via ninguém, eu estava sozinho naquele momento. Então eu entrei e fechei o portão, e quando eu me virei para frente, mais ou menos uns 80, 100 metros, eu vi 3 vultos. O lugar era lindo, 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 indescritível, não dá para descrever, de tão lindo que era. Eu caminhei até aqueles 3 vultos, e quando eu cheguei lá, o do meio, foi o primeiro que eu olhei, era o meu Jesus querido. Eu imagino Jesus olhando para mim com aqueles olhos maravilhosos, com aquele sorriso, e ele disse para mim assim: meu filho, que bom que você veio. Nós estávamos te esperando. Quando Jesus disse para mim, nós estávamos te esperando, foi que eu olhei para os lados e vi que de um lado estava a minha vovó querida. Uma mulher maravilhosa, responsável, muito responsável pelo que sou hoje na minha vida. Do meu outro lado estava o meu papai querido. Olha, se existe um homem que amou nesse mundo, foi meu pai. Que amor aquele homem tinha por mim. Que amor. E naquele momento eu estava encontrando os dois. E Jesus disse assim para mim: meu filho, entre com seu papai, com a sua vovó, porque a mansão de vocês na Cidade Santa está esperando por vocês. Saiu da frente e ainda fez assim para nós. E nós entramos. Abraçados. Como eu beijei e abracei Jesus e agradeci a ele naquele momento. E eu estava feliz da minha vida, porque eu estava indo para as mansões celestiais, naquele momento, procurar a minha casa, a minha mansão, com meu papai, com a minha vovó. Você acha, meu irmão, minha irmã, que eu vou querer perder isso, essa condição na minha vida? Eu não posso jamais pensar nisso. Eu quero estar lá no céu, mas quero estar, em primeiro lugar, junto com Jesus. E, em segundo lugar, eu quero estar junto com todos vocês, todos os meus familiares amados que se foram. E cada um de vocês que estão assistindo esse programa nesse momento. Por isso, salvação é a palavra mais importante da sua vida. Porque sem ela, não tem nada disso. Não tem a vida eterna. Mas com ela, você vai viver com Jesus, com os seus amados, com os santos anjos, para sempre. Nunca mais vai acabar. Então, meu querido, não esqueça disso. Salvação é a palavra mais importante da nossa vida. E para que isso aconteça, né, para que nós tenhamos realmente a convicção aqui dentro do nosso coração, da nossa salvação, para que isso realmente aconteça, nós precisamos vir a Jesus cada dia da nossa vida. E vou te dizer uma coisa importante. Você quer rever os seus amados? Você quer estar com Jesus, né? Mas para você rever os seus amados, tem uma coisa que você precisa fazer: se salvar. Você precisa estar lá para revê-los. Porque se você não for, nada, você não sabe, eu não sei se todos eles vão estar lá. Não sabemos. Mas se nós não formos, nós não vamos saber. Nunca vamos saber. Então precisamos fazer agora a nossa parte, mas não por obrigação. Mas temos que fazer a nossa parte por amor, por fé, por amor ao nosso querido e amado Jesus. Tá? Por isso, olha, vem para Jesus. É o que diz essa música que nós vamos mostrar para você agora. Escute essa música e ao final nós vamos orar para pedir a Jesus que nós estejamos todos salvos
e naquele dia maravilhoso possamos estar com Ele. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo pode se encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Eu espero fielmente que você agora tenha a convicção
de que salvação é a palavra mais importante da sua vida. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nos ajude, para podermos nos manter firmes nesse propósito. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, querido Pai, porque estamos felizes, todos felizes, porque temos a convicção de que a salvação é o nosso caminho e precisamos dela para podermos estar contigo. Precisamos dela para podermos estar com os nossos amados, com os nossos anjos. Precisamos dela para podermos herdar a nossa mansão na Canaã celestial. Querido Pai, ajuda-nos para isso. Dá-nos muita paz, muita vida, muita saúde, e que com a sua vinda, querido Pai, nós possamos cantar: aleluia, aleluia, Senhor, o Senhor está vindo nos buscar. Tudo isso nós queremos pedir agradecidos no doce, santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até uma próxima, meus amigos, e já posso dizer para vocês que estou ansioso, em breve estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos.